A ação do Ministério Público quer combater a adulteração de combustíveis em postos de todo o Ceará. O consumidor pode ajudar denunciando preço muito abaixo do praticado no mercado. Nessa edição, a gente fala sobre a fiscalização que está de olho na fiação irregular nas ruas da capital. Tem ainda os detalhes do evento que apresentou diversas propostas de políticas públicas para reduzir o homicídio entre a juventude. E uma dica de lazer para você aproveitar a natureza bem aqui em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 20 de fevereiro, está no ar. Olá, boa noite. Atenção, motoristas. A Petrobras anunciou que vai elevar, a partir desta quarta-feira, o preço médio da gasolina em 2,30% nas refinarias. É o maior patamar desde 14 de novembro e logo deve chegar até você, consumidor. Para tentar economizar, o jeito é pesquisar. Mas nem sempre optar pelo combustível mais barato é o melhor negócio, já que a adulteração é uma das ferramentas usadas para reduzir o valor da gasolina ali nas bombas. E para evitar essa prática, o Ministério Público, por meio do DECOM, está realizando uma operação em todo o Ceará. Você chega para abastecer o veículo e quando o combustível começa a circular, lá vem o problema. Eu estou com ela ligada aqui no trânsito, ela morre do nada. É assim com motociclistas, carros, a consequência é a mesma. O motor falha, perde a potência e muitas vezes o carro vai parar na oficina. O prejuízo para o bolso pega carona nessa história. O combustível adulterado faz um estrago danado no sistema de injeção eletrônica. Ela afeta a queima do motor, né? Não vai ter uma boa combustão, o motor vai encharcar as velas, vai obstruir os bicos, que eu vou mostrar aqui. E essa pecinha aqui, né? São os bicos de injeção, né? Os furos são muito fininhos. Então são velas, né? São bicos injetores. O combustível passa por esses pequenos furos e se tiver adulterado ele vai obstruir, com certeza. Às vezes o conserto sai caro, pois prejudica uma série de peças que estão interligadas pela passagem do combustível. Além disso, tem o prejuízo de retirar o combustível sujo do tanque. Quanto ao abastecimento, os especialistas orientam dar preferência a combustíveis aditivados, que possuem componentes que melhoram o desempenho do veículo. O álcool também ajuda. A gasolina comum ela tem um poder de sujar mais rápido do que a aditivada. A aditivada ela não deixa sujar tanto. Sempre abastecer no mesmo posto ajuda na identificação do local quando o problema aparecer. A situação que ele deve observar é se é um posto onde está limpo, está bem equipado. Ele deve evitar postos onde não tenha um serviço bom a apresentar, não tenha segurança. O consumidor também tem o direito de exigir um teste de qualidade no combustível na hora do abastecimento. Os postos são obrigados a possuir os equipamentos para isso e não podem se negar a fazer. Caso o consumidor chegue em determinado posto de gasolina e o frentista não saiba fazer o teste de gasolina, que é uma exigência obrigatória que ele tem que cumprir, então só aí o posto já está irregular. Então, o DECOM está fazendo a operação de olho no tanque, em conjunto com outros órgãos em Fortaleza e no interior do estado, para coibir a prática de combustíveis adulterados pelos donos de postos. O DECOM tem à disposição, nesses tipos de casos, uma equipe extremamente treinada pelos próprios agentes da ANP e lá nossos fiscais irão verificar se o posto está regular na parte documental, se ele atende a questões de segurança ambiental, questões relacionadas à parte mais técnica do consumidor, como emissão de cupom fiscal. É necessário que o consumidor sempre exija o cupom fiscal, que é um comprovante a mais para ele se resguardar futuramente. Um relatório que acabou de ser divulgado pela FUNSEMI mostra que mais de 42% do território cearense está sem seca relativa. O dado é o mais positivo desde o início do acompanhamento regular e periódico da situação em julho de 2014. Apesar dos resultados da pré-estação, que a chuva ficou aí a 51% acima da média, o estado tem apenas 3 açudes sangrando e 104 com volume inferior a 30%.
O Castanhão, por exemplo, que é o maior reservatório do Ceará e que complementa o abastecimento de Fortaleza e região metropolitana, está hoje com 3,52% do volume total de água acumulada. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã em todo o estado. 72 cidades registraram chuva nas últimas 24 horas. Os maiores volumes foram em Barro, Maranguape e Aurora. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará. Os detalhes estão no portal da FUNSEMI. Essa época de chuva é ideal para a proliferação do Aedes aegypti, aquele velho conhecido transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Para reforçar as ações de combate ao mosquito, teve início hoje o segundo ciclo de pulverização de inseticida. A recomendação é que os moradores dos bairros que vão receber o serviço, o Fumacê, abram as portas e janelas durante a passagem do carro. Carlinda mora no Barroso, um dos 10 bairros de Fortaleza que estão sendo contemplados com a Operação Fumacê da Secretaria da Saúde do Estado e aprovou a ação. Ano passado meu marido quase que morre desse mosquito, meus filhos quase que morre, todo mundo lá em casa, que era todo dia no hospital. Para mim, se fizer isso, já é uma benção. Seu Antônio também gostou da operação e conta que para evitar o mosquito na sua casa, se previne como pode. Lá em casa eu não uso água parada de cor nenhuma, tudo é coberto, não tem água toa de planta, de coisa nenhuma, tudo é cobertinho para evitar a doença, porque a coisa que tem mais medo é de doença. Pois é, o Fumacê sozinho não combate o Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, mas consegue eliminá-lo na fase adulta e com a quadra chuvosa, a operação é intensificada nesses primeiros meses do ano, principalmente nas áreas com maiores registros da doença. Os casos são notificados e aí a gente já atua não só com essa operação, mas ações de rotina elas continuam, são intensificadas pela Secretaria de Saúde do município, mas a gente faz um reforço porque os mosquitos que estão ali voando e que estão transmitindo, a gente tenta eliminar com o carro Fumacê. Entre os bairros que receberão a operação, Janguru Sul, Prefeito José Walter, Parque São José, Messejana, Conjunto Palmeiras, Canidezinho, Conjunto Ceará 1 e 2. Outros bairros de Fortaleza também serão contemplados com a Operação Fumacê, que acontece nas cidades de Pereiro e Hererê, municípios que tiveram maior incidência de arboviroses nos 2 primeiros meses do ano. A pulverização espacial acontece das 5 às 8h30 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite até o dia 1º de março. E é necessário que a população deixe portas ou janelas abertas para que o inseticida entre na residência e elimine o mosquito. É importante que as pessoas abram as portas e janelas, porque o mosquito está voando ali naquele ambiente doméstico. Então, as gotas de inseticida entram no ambiente e chegam até o mosquito e o mosquito é impactado e morre. Mas aquele mosquito que está na forma de larva ou na forma de ovo ali naquele ambiente, ele não é impactado por essa operação. Por isso que a gente pede para a população que mantenha os cuidados, né? Não é porque está passando o Fumacê que a gente deve relaxar. Em Fortaleza, além do carro Fumacê, agentes de endemias da Prefeitura também realizam a pulverização nas áreas onde o carro não tem acesso. No próximo bloco, a gente fala sobre a fiscalização que está de olho na fiação irregular nas ruas de Fortaleza. E o evento que apresentou diversas propostas de políticas públicas para tentar reduzir o número de homicídio entre a juventude. É daqui a pouco. A poluição visual causada pela grande quantidade de fios em postes espalhados pela cidade está sendo alvo de uma ação da Companhia de Distribuição de Energia Elétrica. Você, em algum momento, já deve ter se sentido incomodado com esse monte de fios que muitas vezes chegam a atrapalhar a paisagem da cidade. O problema não gera apenas poluição visual, pode trazer outras consequências. Por isso, a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica realiza um trabalho constante de fiscalização nos postes espalhados pela cidade. A gente tem diariamente pessoas nossas em campo fiscalizando essas redes de telecom, que estão penduradas nos postes da Enel. Quando a gente identifica alguma irregularidade, por exemplo, mais de 5 pontos de fixação por poste, a gente identifica qual é as empresas que estão conectadas ali, verificamos no nosso sistema quais as que estão com contrato, devidamente registradas, tudo bonitinho, e as que não tiver, a gente chama, faz uma notificação e a gente espera 30 dias para que ela se regularize
né, se der para se regularizar, ou se não, que ela mesma retire o cabo dela. Se isso não ocorrer em 30 dias, aí temos outras equipes em campos que vão fazer essa retirada. Desde 2017, a companhia já realizou mais de 43 mil fiscalizações no estado. 300 empresas foram notificadas. O trabalho identificou ainda mais de 550 mil cabos em mais de 174 mil postes no Ceará. Em 2 dias de trabalho, a Enel retirou mais de 2 toneladas de cabos dos postes aqui de Fortaleza. O trabalho, além de diminuir a poluição visual, ainda previne acidentes, tendo em vista que essas fiações podem oferecer riscos à população. Um é de acidente mesmo, por exemplo, com um motoqueiro que vai passando, um acidente de trânsito, ou um caminhão que possa derrubar um poste desse que vai causar transtorno na população por falta de energia. E também existem riscos de segurança. Uma pessoa pode tocar num fio desse que, de repente, ele não é para estar energizado, mas pode estar em contato com algum fio da rede elétrica e fica energizado e aí pode causar um acidente. Olha, você pode fazer denúncias sobre fiações irregulares que você vê aí pela cidade por meio do telefone 0800 275 7887. Vai ser inaugurado amanhã em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, o 11º Centro Cearense de Idiomas. O equipamento vai atender quase 600 alunos por meio de cursos de línguas inglesa e espanhola. As turmas vão ser ofertadas de segunda a quinta-feira, nos 3 turnos. E o Instituto Evaldo Lodge, ligado à Federação das Indústrias do Ceará, está com vagas abertas para estágio em diversas áreas. Para participar, o estudante precisa estar cursando a partir do 5º semestre e ter concluído entre 50% a 80% dos créditos obrigatórios. Para concorrer a uma das vagas, é necessário realizar um cadastro no site do IEL Ceará. São oportunidades em Fortaleza, Eusébio e Maracanaú, nas áreas de designer gráfico, marketing, administração, ciências contábeis, engenharia de produção, informática, educação física, ciências econômicas, técnico em eletrônica e engenharia química. Quem quiser mais informações, pode ligar para o telefone 4009-6300. Os jovens de Fortaleza vão contar com mais 3 Cuca. Os equipamentos devem ficar prontos pelos próximos 2 anos. A série de investimentos voltados para a juventude foi divulgada hoje pela gestão municipal. Um total aí de 250 milhões de reais. O pacote de investimentos lançado hoje será usado para a construção de novos equipamentos e também para a manutenção de serviços e outras políticas públicas voltadas para os jovens de Fortaleza. Está prevista a construção de 3 novos Cucas nos bairros Pici, José Walter e Vicente Pison, 2 céus e mais 11 areninhas, além de 5 editais e bolsas nas áreas do esporte, educação e empreendedorismo. Todas essas ações voltadas para a juventude, tanto em infraestrutura como também em políticas públicas, devem somar um investimento de cerca de 250 milhões de reais. Todo esse valor deve ser investido aqui na capital nos próximos 2 anos. Somente nos últimos anos, entre todos os setores que desenvolvem ações voltadas para a juventude, a Prefeitura de Fortaleza investiu cerca de 142 milhões de reais. A gente já tem hoje o maior investimento de capitais brasileiros com a juventude. Esse investimento desses 2 anos vão alavancar ainda mais esse número que é importante, que é dinheiro investido na juventude vulnerável da cidade. Dizer a ele que ele pode, né? Dizer a ele que a gente está aqui para dar caminhos, encontrar alternativas, de construir junto com ele um itinerário de vida. O pacote de investimentos foi lançado durante mais uma reunião do Comitê pela Prevenção dos Homicídios na Adolescência. O encontro reuniu diversos setores do poder público e da sociedade civil no Cuca Barra do Ceará, onde foram apresentadas e debatidas ações pensadas para reduzir os números de violência envolvendo jovens na capital. Nosso trabalho é para trazer essas pessoas para cá, para inserir através da oportunidade, acreditando no potencial dele, dando protagonismo, dando voz através da educação, para que ele possa fazer isso e replicar na sua comunidade. Só que isso não somente tem um efeito, muitas vezes, tem um efeito de prevenção mesmo, mas a gente com esse projeto quer agir mais diretamente nesses assentamentos, nesses territórios que são mais difíceis. A gente quer ir lá onde geralmente ninguém quer ir, a gente quer ir lá para poder olhar, para poder chegar, para poder acolher e poder levar atividade e serviço público mais ainda, né? Uma das entidades participantes do comitê é o programa Ceará Pacífico, desenvolvido pelo governo do estado.
O objetivo é de que a união dessas entidades ajude no fortalecimento dos serviços pensados para os jovens que vivem em áreas de vulnerabilidade social aqui em Fortaleza. A importância do Comitê Municipal para esse nosso trabalho, ela é muito grande. Por quê? Porque o comitê ele vai exatamente trabalhar com serviços da prefeitura, inclusive, que já estão no território, como postos de saúde, como escolas, né? Como equipamentos de cultura. Só que o comitê, ele direciona o olhar para um segmento que é vulnerável e que é o segmento, digamos assim, que infelizmente alimenta as estatísticas de homicídio em Fortaleza. A seguir, a gente fala sobre a situação dos centros de treinamento dos clubes de futebol cearense. E tem dica de lazer para você aproveitar a natureza aqui em Caucaia, do lado, região metropolitana de Fortaleza. O Jornal da TVC volta já. Olha, os centros de treinamento do Ceará, Ferroviário e do Fortaleza apresentam riscos de segurança e não atendem às normas de precaução contra incêndio e pânico. Essas informações criaram um alerta no esporte cearense, como mostra a repórter Germana Pinheiro. Os laudos do Corpo de Bombeiros comprovam. Os centros de treinamento de Fortaleza, Ceará e Ferroviário não cumprem a legislação e apresentam irregularidades. O do Fortaleza e o do Ferroviário nem projeto de segurança contra incêndio tem, tampouco tem as medidas de segurança necessárias, como extintores de incêndio, saídas de emergência, iluminação de emergência. O do Ceará tem projeto, mas o projeto ainda não foi implementado, né? O Fortaleza, em nota, garantiu que está em processo de mudança. Os alojamentos dos atletas vão ficar no local de treino, ou seja, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Atualmente, os jogadores ficam na sede, lá no PC. O clube diz ainda que, atendendo à legislação, não abriga jogadores com idade abaixo de 16 anos e afirma que os jovens recebem atendimento multifuncional. O Ceará, também por nota, disse que há 6 meses possui um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Desde então, o CT das categorias de base em Itaitinga passa por ajustes no intuito de atender às exigências estabelecidas pelo órgão fiscalizador. O tempo estipulado para a conclusão de todos os requisitos vai até abril de 2019. Já o Ferroviário diz que vem realizando reformas em todas as suas estruturas desde o final de 2017 pelo projeto Ferrão nos Trilhos do Futuro. Em relação ao alojamento da base, existe o plano de iniciar uma reforma em junho deste ano. Até lá, o prédio destinado aos garotos encontra-se desativado e os jovens atletas residem com seus familiares e recebem ajuda de custo. O Ministério Público Estadual notificou os 3 clubes e deu um prazo de 15 dias para a regularização das normas. O Corpo de Bombeiros, juntamente com o Ministério Público, fará esse convite para que os clubes, né, os responsáveis pelos clubes se reúnam para que seja feito esse acordo, né? Olha, o que precisa ser feito para que esse negócio aqui não tenha que ser fechado. Mas a principal preocupação do Ministério Público do Trabalho é em relação à educação e ao isolamento desses meninos. De acordo com o órgão, alguns deles, por transferência ou porque precisam ficar no clube durante o período de teste, acabam comprometendo o ano letivo. Isso atrasa os estudos e prejudica a educação desses atletas. Muitos adolescentes acabam perdendo o ano letivo por falta de uma transferência, por falta de vaga, porque ele chegou fora do tempo. E muitos não têm o cuidado de fazer acompanhamento da frequência escolar e do aproveitamento escolar. Esses adolescentes estão longe da família, estão vivendo num sistema de isolamento e aí tem os aspectos psicológicos, os aspectos sociais para serem trabalhados. O MPT tem fiscalizado e cobrado dos clubes o cumprimento da Lei Pelé. A garantia da educação dos atletas está prevista na legislação. Foram abertos procedimentos. No caso do Ceará, a gente conseguiu assinar um termo de ajuste de conduta com o Fortaleza. O Ceará Esporte Clube não quis assinar o termo de ajuste de conduta, a gente ajuizou uma ação, essa ação está para ser julgada, está na fase de concluindo a instrução para ser julgada. E nos outros estados também, em alguns estados, o Ministério Público conseguiu a assinatura de termo de ajuste de conduta e outros ajuizou a ação. A Obra Lumen está realizando uma campanha para a construção de um complexo de ressocialização de pessoas em situação de rua e em tratamento contra a dependência química. Quem tem os detalhes é o repórter Everton Lucas.
Olá, esse é um projeto voltado para ex-moradores de rua que já passaram pelo processo de recuperação da dependência das drogas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o Marcos Brito, que é integrante da comunidade da Obra Lumen, consagrado da Obra Lumen, vai falar um pouquinho para a gente que projeto é esse, Marcos. O Papa Francisco nos alerta muito, né, que uma sociedade ela está doente quando ela larga uma parte dela, né, marginaliza. E aí não tem outra coisa senão a violência que vai sendo gerada. Toda essa indiferença vai causando uma falta mesmo de união, né? Então o projeto vem para que isso seja diminuído, essa diferença, esse abismo, ele deixe de acontecer e as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vêm colaborar, também vão estar integradas com esses irmãos. Entendi. Como que vocês estão fazendo para arrecadar esses recursos e como as pessoas podem fazer para ajudar? Pronto. A gente tem um site, né, www.lumenserfeliz.com, e aí você entrando lá vai ter tanto o meio de se cadastrar, a questão pode ser por boleto, transferência, pode ser a gente manda alguém buscar, a gente dá um jeito disso acontecer e ao mesmo tempo não é só essa contribuição, como eu falei, essa quebra da indiferença, ela passa também pelo conhecimento das ações que estão acontecendo, então sempre a gente vai estar informando das ações que estão acontecendo, não só essa casa que a gente vai estar construindo, né, de ressocialização para em torno de 120 irmãos, sendo 80 homens e 40 mulheres, mas também todas as outras preventivas nas comunidades, com as crianças. Hoje a gente está em 20 comunidades carentes dentro de Fortaleza, algumas até fora do estado, né? E aí a gente sempre vai informando tudo que vai acontecer, para que a pessoa também sentindo a liberdade, se sentindo chamada, ela possa estar junto com a gente também nessas ações. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pelas informações. Está aí para você que se interessa em ajudar essa causa também, banindo, né, como o Marcos estava falando, a indiferença aí da nossa sociedade. Você pode entrar nessa causa junto com a Obra Lumen. Everton Lucas para o Jornal da TVC. A gente tem agora uma dica para quem quer um programa diferente com a família e gosta ali de interagir com a natureza. É o Parque Botânico do Ceará, que tem programação todos os dias e o melhor de tudo, gratuitamente. Confira. Verde para conhecer e apreciar. Assim é o Parque Botânico do Ceará, no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Dono de uma área com cerca de 190 hectares de mata virgem, o parque conta com um orquidário com espécies de bromélias e orquídeas, meliponário, de abelhas sem ferrão, espaço para crianças brincarem e muito mais. No parque há também trilha ecológica, espelho d'água e que tal levar um pouco desse verde para sua casa? Aqui os visitantes podem levar uma muda de plantas de várias espécies. O visitante ele tem direito a uma muda, né? Ele pode escolher entre árvores, né, para arborização da sua casa, né? Tem as frutíferas e temos também uma parcela de medicinais produzidas aqui também. As sementes usadas no viveiro para a germinação das mudas nativas são do próprio parque. No processo de coleta, a gente faz a coleta das sementes aqui dentro do parque e nos arredores, né, da região. A gente também recebe, né, doação de sementes de outras localidades, né, com a data da coleta, né, que não pode passar muito tempo porque ela acaba se degradando. Essas mudas, né, elas também podem ser pelo site da Secretaria do Meio Ambiente, você pode fazer essa solicitação. O parque é aberto ao público e tem funcionamento diário das 8 horas da manhã até o meio-dia e de 1 às 5 da tarde. E por ser uma área de preservação ambiental e conter animais silvestres, existem algumas recomendações que os visitantes precisam seguir. A começar dos trajes, é necessário vir de calça comprida e tênis. Aqueles cuidados tradicionais, né? A pessoa tomar cuidado, às vezes a pessoa quer abraçar uma árvore, isso aqui é um lugar onde é evidente que você tem diversos tipos tem uma fauna inteira, né? Você tem répteis, você tem pássaros, mais de 65 espécies, mas é uma série de cuidados que a gente dá, por exemplo, tá bem calça comprida, né? Porque você está caminhando num lugar como esse, tá de tênis, pelo menos de tênis. Então, uma série de recomendações que nós fazemos antes da pessoa seguir nas trilhas.
Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.